Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que foi aí com as crianças no Brasil, o que elas acharam, o que eu achei, né? Vou contar um pouquinho de tudo isso pra vocês, mas antes queria pedir pra você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário, assim o YouTube vai entender que você gosta do meu canal, dos meus vídeos, e vai começar a te entregar as notificações de quando eu postar um vídeo novo. E também queria convidar vocês a me acompanharem pelas minhas redes sociais, o meu Instagram, Poliana13Andressa, e também pelo meu Twitter. Recentemente criei uma conta e estou tentando me adaptar por lá e eu queria contar com o seu apoio por lá, tá ok? Bem, gente, eu vou começar falando da Liza, né? A Liza... Miguel? Você vai tirar a concentração do vídeo? Queria começar falando da Liza, como foi a adaptação da Liza lá no Brasil. E assim, as 2 primeiras semanas da Liza no Brasil, gente, foi terrível, sabe? Foi terrível. Inclusive, por várias vezes, assim, eu fiquei me questionando se eu tinha feito a coisa certa, de ter ido viajar sozinha, de ter levado ela pra lá, se eu devia ter esperado um pouco mais. Porque ela não conseguia se adaptar, sabe? Nossa, ela não conseguia se acostumar com o fato de ser tudo diferente. Praticamente as 2 primeiras semanas, ela só queria ficar comigo e no meu colo. Tudo era no meu colo, tudo era comigo. Não ia com ninguém. Os outros falavam com ela ficava, sabe? Eu ainda fiquei bem preocupada, pra ser bem sincera. Falei, nossa, eles vão achar que a minha filha é uma farsa, né? Porque nos vídeos ela é toda... Aí chega pessoalmente, ela não vai com ninguém, não fala com ninguém, né? Mas era só uma questão de adaptação mesmo. Depois dessas 2 primeiras semanas, ela se soltou mais. Minha mãe conseguiu curtir um pouco mais ela. Os meus irmãos também conseguiu pegar ela no colo, curtir um pouco mais. Então, assim, daí foi mais tranquilo. A gente teve um pequeno problema com a alimentação dela. Ela não comia bem, né? Mesmo aqui em casa eu faço comida brasileira, arroz, feijão, normal. E no Brasil minha mãe também fazia a mesma coisa. Só que mesmo assim, ela não comia, gente. Ela comia muito pouco. O que ela mais comia, assim, era ovo mexido, que eu fazia pra ela. Miojo, né? Que eu sei que não é o mais saudável, mas era o que ela tava comendo. Porque se desse arroz e feijão, ela não comia. Foi bem difícil. E fruta, né? Manga e goiaba, que ela ama, né? A manga, no caso a goiaba foi a primeira vez que ela comeu e ela amou a goiaba. Então ela comia bem também. Esse foi os maiores probleminhas, assim, com a Liza, né? Vocês, desde que eu cheguei do Brasil, sempre comentam, né? Nossa, como a Liza tá falante, parece que ela se desenvolveu mais, né? E não sei o quê. E assim, gente, sinceramente, eu como mãe da Liza, não acho que a Liza tá falante. Eu acho, inclusive, que a Liza fala bem pouco pra idade dela. Porém, essa ida pro Brasil deixou ela muito mais desinibida, porque aqui em casa ela só tinha contato comigo. E lá no Brasil sempre tinha gente diferente. Como a minha mãe mora com a minha avó, né, ela cuida da minha avó, tem netos, tem os filhos, então sempre tinha alguém ali diferente. Então a casa estava sempre movimentada. Ela acostumou, né, todos os dias ter uma pessoa diferente ali na casa. Então isso deixou ela mais desinibida, deixou ela mais solta, sabe? Pra falar, pra brincar na frente de pessoas estranhas e inclusive na frente da câmera agora. Porque antes ela já falava as coisas que ela tá falando agora. A diferença é que era só comigo. E, inclusive por isso que nos vídeos eu nunca ficava falando pra ela, fala tal coisa, olha isso, fala, nossa, a Liza já tá falando e não sei o que. Porque eu sabia que ela ia me desmentir, né? Acho que quem é mãe aí vai me entender. Mas, assim, então, o vocabulário dela não aumentou muito, porém, ela ficou mais desinibida. Então, já é um ponto super positivo, né? Se eu tivesse ficado 1 mês a mais lá, eu acho que daí, com certeza, o vocabulário dela teria aumentado bastante. Mas, tá bom. Só dela já tá desinibida, tá ok. Em relação ao Luiz Henrique, gente... Com o Luiz Henrique eu não tive problema nenhum. A adaptação dele foi, assim, muito fácil. Parece que o Luiz Henrique nasceu e viveu a vida inteira dele lá no Brasil. O Luiz Henrique, pra quem não sabe, é nascido aqui no Japão, tá? Mas ele, nossa, se adaptou muito fácil. A minha mãe, pra quem viu nos vlogs, ela criava umas galinhas, ela tem calopsita, tinha cachorra. E o Luiz Henrique se dava super bem com tudo. Se deixasse, ele ficava lá no galinheiro o dia inteiro, gente. Ele queria ficar catando as galinhas, queria brincar com as galinhas, queria ficar com a cachorra, assim, nossa, ele se entregou. Se entregou, ele foi feliz, ele curtiu cada momento.
Foi muito bom pro Luiz Henrique ter ido pro Brasil. Foi muito bom porque eu acho que ele viu com os próprios olhos que ele não precisa ter muitas coisas pra ser feliz, sabe? Ele só precisa se entregar, ele só precisa de atenção pra ele ser feliz. Então, eu acho que esse contato que eu tive com a minha família, assim, foi de muita grande valia, assim, pro Luiz Henrique. Foi ótimo mesmo. Em relação à comida também, ele foi normal, ele só comia arroz, feijão e farinha, bem baianinho. Com a minha família baiana, pra quem não sabe, tá? Minha família por parte de mãe. Mas não teve problema não. E de fruta assim também se acabou, né? Manga, então, ele comeu até dizer chega. Foi bem tranquilo. Amou o soufflé, ele tá apaixonado no soufflé, que ele ainda não... Ele já tinha comido, na verdade, mas era aqueles pequenininho e agora tem barrona, né? Então ele comeu muito soufflé no Brasil. Acho que foi a coisa que ele mais comeu. E provavelmente a coisa em relação à comida que ele mais vai sentir falta. Gente, agora como foi a minha adaptação assim no Brasil? Eu confesso pra vocês que eu fui preparada pra um Brasil bem pior. A gente vê os comentários, né? Eu não assisto jornais, eu não gosto de ficar vendo notícia, porém o Ítalo ficou falando um monte no meu ouvido, né? Toma cuidado com isso. Então eu já fui assim, bem preparada, sabe? Até mesmo vocês nos comentários, Poliana, cuidado com isso, cuidado com aquilo, que eu não sei o que. Então assim, eu fui bem receosa pro Brasil, sabe? Eu tô sendo bem sincera com vocês. Eu fui bem receosa, com medo. Eu não saí sozinha. Todas as vezes eu saí acompanhada. A minha mãe sempre me acompanhava, ou uma prima, ou uma amiga. Mas eu não saí sozinha, gente. Eu sempre saí acompanhada. Mas, gente, eu fiquei bem surpresa, assim, sabe? Pra mim, pra ser bem sincera, parece que eu também nunca saí de lá. Eu me senti super bem acolhida, fui super bem tratada em todos os lugares, eu não tenho o que reclamar do Brasil. É óbvio que pra quem mora fora, principalmente eu, assim, que moro no Japão, onde eles prezam muito a educação, né, com o outro, você estranha algumas coisas. Eu vou dar um exemplo bem simples pra vocês entenderem. O dia que eu fui na loja da TIM com a minha mãe, fazer um plano pro telefone da minha mãe, as atendentes ali, ao mesmo tempo que ela conversava comigo e com a minha mãe, ela conversava com a colega de serviço dela, sabe? Ficavam conversando entre elas, sendo que eu, né, a cliente, tava ali na frente delas e elas ficavam meio que conversando, dando risada de um assunto aleatório do serviço. E isso é uma coisa que você jamais vai ver aqui no Japão. Jamais um atendente, ele vai estar te atendendo e tá conversando com o colega do lado. Isso você jamais vai ver aqui. Se ele precisar falar com o colega dele do lado, ele vai lá do lado, falar bem baixinho, assim, sorrindo, dando risada, brincando. Jamais, gente, jamais, você não vai ver isso aqui. Então, assim, são pequenas diferenças, mas falar aqui pra mim, nossa, sabe, isso me deixou... Não me deixou, eu só vi assim, falei, nossa, isso no Japão jamais iria acontecer. Era só isso que eu pensava. No mercado também, às vezes você vai passar a compra e a pessoa tá lá no caixa, assim, passando assim, não tá te sorrindo, ou não tá fazendo assim, igual aqui no Japão, tudo é obrigada, seja bem-vindo e não sei o que, né? Aqui é tudo assim, eles te tratam muito bem. E lá as pessoas estavam mais desanimadas, né, dele. Mas assim, são coisas tão pequenininhas, sabe, que não me afetou em nada. E, inclusive, eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu tô me sentindo tão bem recebida aqui no Brasil, porque eu passava pelas pessoas na rua e, gente, acredite, as pessoas me cumprimentavam, me davam boa tarde, sorria pra mim. E não é porque eu tenho um canal no YouTube, porque 99,9% das pessoas pela qual eu passava na rua certamente não me conhecia. Foi assim, não sei, sabe? Eu me senti muito acolhida no Brasil, muito, mas muito, muito mesmo. E por mais, né, eu sei que talvez você pense, Poliana, mas você tá pensando assim porque você tava a passeio, pra morar é bem diferente. Eu sei, eu tenho consciência disso. Que uma coisa é você tá passeando, né? Quando a gente tá passeando, tudo é muito mais fácil, tudo é mais legal, mais divertido. E quando você tá morando, é tudo muito mais complicado, né? Mas, gente, eu já morei aí no Brasil até os meus 18 anos. Em 2008 para 2009, eu também fiquei no Brasil, e inclusive fui mãe solteira aí no Brasil. E como eu falei pra vocês, a impressão que eu tenho é de que nada mudou, que as coisas continuam do mesmo jeito. Se hoje você me perguntar, Poliana, você voltaria a morar no Brasil? Sim, com certeza, gente. Com certeza eu voltaria a morar no Brasil. Porque, assim, olha, gente, não me julga, eu tô dando a minha opinião, tá? Se você pensa diferente, ok também.
E outra coisa, né? Não estou sendo ingrata com o Japão, não estou sendo ingrata com a oportunidade que eu tenho de morar aqui, tá? Inclusive, né, lá no meu Insta, não me deixa mentir, eu fiz uma tatuagem com o meu nome em japonês, que é o nome que eu peguei do meu esposo, Kayanuma, essa aqui. E coloquei no texto lá do meu Instagram o quanto eu era grata por ter esse nome, porque foi graças a esse nome que eu tive a oportunidade de morar aqui, que eu tenho, né? A oportunidade de morar aqui e tenho a oportunidade de dar a condição de vida que eu dou para os meus filhos. Eu sou extremamente grata a isso, né? Independente do sentimento que eu tenho pelo meu país, né? Pelo Brasil, não diminui a gratidão que eu tenho por eu poder morar aqui. Mas, assim, eu voltaria com certeza a morar no Brasil, porque independente de todos os problemas que a gente tem no Brasil, independente se você não vai ver a sua família sempre, né? Igual quando você tá a passeio. Quando você tá a passeio, todo mundo vai lá te visitar, todo mundo quer te ver. Se você mora lá, não vai ser assim, né? Mas você sabe que Natal, Ano Novo, se você quiser, você vai ter um parente pra passar. Se você fizer uma festa de aniversário pros seus filhos, pelo menos um pouco dos parentes vai vir. Sabe? Coisas que são bem diferentes aqui no Japão. Coisas que se você não tiver um amigo pra contar, você vai estar sempre sozinha. As crianças vão estar sempre sozinhas. Então, assim, às vezes, né, o lado emocional, assim, o sentimental de você ter os seus parentes por perto, pesa muito mais do que você ter uma condição de vida melhor. Eu, sinceramente, preferia ter uma condição de vida bem menor, né? Coisa que pra mim não é problema nenhum. Não sou nem um pouco apegada a bens materiais, então se eu tivesse que morar numa casa muito mais simples que essa, que inclusive, né, esse um ano que eu fiquei no Brasil, eu fiquei nessa casa que minha mãe tá hoje e também não tive problema nenhum. Então se eu tivesse que morar, baixar o meu padrão de vida, eu baixaria sem problema nenhum, pra, em troca, ter minha família por perto. Eu trocaria. Aí se vocês vão falar, o Ítalo faria o mesmo? Não, não faz, e é por isso que eu tô aqui no Japão, gente. O Ítalo não pensa como eu, ele não tem intenção de voltar pro Brasil, pelo menos não por enquanto. Nisso a gente pensa um pouco diferente e acho que é normal, né? É normal. Ele teve uma criação diferente também, ele teve um padrão de vida diferente do meu, então estamos acostumados com um padrão de vida diferente, né? Mas eu, Poliana, voltaria a morar tranquilamente no Brasil. E assim, pra você que tá aqui no Japão ou tá em outro país, né, que não seja o nosso, a mensagem que eu tenho pra falar assim pra você é: quando você for pro Brasil, vai de coração aberto, sabe? Receba e curta tudo que o nosso país tem pra oferecer. Quem mora fora sabe o quanto a nossa vida aqui é solitária. Apesar da gente ter uma vida financeira bem estável, os nossos filhos ter uma escola boa, ter segurança, a gente sabe o quanto a gente é sozinho aqui. E no Brasil é diferente, né? No Brasil a gente tem nossa família, tem as pessoas que recebem a gente tão bem. Então, assim, vai de coração aberto, sabe? Não vai com esse receio todo, assim, igual a gente vê nos jornais, de tanta desgraça que a gente vê. Não vá só pensando nisso, não. Ainda existem muitas pessoas boas lá e o nosso país ainda assim pode dar muitas coisas boas pra gente. Não desacredite do nosso país. Eu acredito sim que o Brasil ainda tem solução, sim. E eu acredito sim ainda nos brasileiros, sabe? Eu amo o meu país, gente. Eu amo, 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 amo. Eu ter ido lá pro Brasil, assim, me fez enxergar muita coisa, como eu falei pra vocês já em vlog, sabe? Me fez enxergar muito, assim, eu vi meus filhos sendo tão felizes, gente, mas tão felizes com tão pouco. Eles não estavam com nada, não estavam com brinquedo, não estavam com uma tecnologia super mega avançada. Assim, eu via o meu filho sorrindo de um jeito que eu nunca vi aqui, só porque ele tava brincando de dardo com o tio e com o vô dele, sabe? Eles estavam brincando lá de atirar. E eu vi ele numa felicidade que eu nunca vi ele aqui. Eu vi ele sorrindo de uma maneira que eu nunca vi ele sorrindo aqui. Então é sim pra gente se pensar e colocar na balança. Mas no momento eu vou continuar por aqui, né, no Japão. Mas com certeza tô com aquela vontadinha assim no meu coração de ter alguma coisa lá no Brasil pra um dia, quem sabe futuramente, eu ir morar lá.
E vamos ver, tá nas mãos de Deus, né? Tudo que eu faço na minha vida eu entrego nas mãos dele. Eu não faço nada sem a permissão dele, não faço nada sem o consentimento dele, não faço nada sem orar muito para que ele me coloque no caminho certo. E mais uma vez eu vou fazer isso, né? Tá no meu coração vontade de voltar a morar no Brasil, vontade de ficar perto da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, que eu amo demais. E do meu pai também, né, gente? Eu quase não falo dele aqui, do meu pai e das minhas irmãs, mas amo muito vocês, viu? E vocês também. Quero muito estar perto de vocês. Então, assim, tá nas mãos de Deus, né? O que for pra ser, vai ser. E a gente tem que fazer só a nossa parte, né? E é isso, gente. Acho que eu já falei demais. Me perdoem. Mais uma vez, lembrando, gente, que eu estou dando a minha opinião, tá? Não se sintam ofendidos com nada, por favor. Nem quem tá no Brasil e nem quem está aqui no Japão. Não estou em momento algum reclamando do Japão, sendo ingrata e nem reclamando de nada do Brasil. Só tô dando a minha opinião e falando um pouco dos meus sentimentos, tá bom? Se você pensa diferente de mim, não tem problema, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião, o seu pensamento. Com respeito, a gente pode conversar sobre tudo e qualquer coisa, tá? E a ideia de vocês, o pensamento de vocês e a opinião de vocês sempre vai ser bem-vinda aqui, tá ok? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!